Então quando alguém dizer, se Deus quiser eu vou ser curado, você pode dizer, então já está resolvido, porque a cruz diz que Ele quer, e Ele quer muito. Será que Deus pode fazer um milagre? A ressurreição diz, sim, Ele pode. Ele quer e Ele pode. A ida de Jesus da glória eterna até o inferno diz, Ele quer muito. Salvar a humanidade, curar, libertar, prover. A ressurreição diz, Ele pode muito. Porque se Ele venceu a morte, a poderosa chefona do planeta, Ele é o maior. Se Ele venceu o inferno, Ele é o maior. E aí, vamos comer do Cordeiro? Bem-vindo à Páscoa Day Lamb. E eu quero falar com você hoje, aqui na mesa da minha casa. Eu quero servir você alguns pedaços do Cordeiro que nós estamos vivendo hoje. As famílias todas foram orientadas, porque a morte vinha lá do lado de fora. As famílias foram orientadas a ficar dentro de casa. Isso aconteceu lá quando nasceu a primeira Páscoa. Deus orientou o seu povo para ficar dentro de casa, comer a família, cada família, o cordeiro. Depois que a morte parasse de ser um assombro do lado de fora, os que estavam dentro comendo o cordeiro sairiam como leões e reis. O mar abriu, água da rocha, cidades conquistadas, recursos e provisões extraordinárias vieram. Eu tenho certeza que os cristãos estão em um momento de oportunidade extraordinária. Eles que sentaram à mesa e comeram o cordeiro nunca mais serão os mesmos lá do lado de fora, nesse novo mundo que está raiando diante de nós. Vocês todos estão atentos, mas o mundo mudou. Mas o que vai mudar mesmo é o que está acontecendo dentro da sua casa. Alguns estão comendo dentro de casa, estão comendo só daquilo que é pavor, angústia, fake news. Alguns estão comendo dentro da sua casa só do que é mentira, fraude, vaidade e ilusão. Mas alguns estão comendo o cordeiro. E eu quero desafiar a sua casa. Come junto conosco um pedaço do cordeiro. Quem é o cordeiro? O Messias, nosso cordeiro pascal. Ele é o nosso cordeiro. Quem é ele? Ele é aquele que abriu mão da sua glória e foi ao inferno. Sábado foi o dia em que Jesus foi ao inferno. Sexta foi o dia que ele foi à cruz. Sábado ele foi ao inferno. E domingo ele foi ressurreto para sempre. Exaltado na terra, debaixo da terra, entre os céus e acima dos céus. Esse é o Cordeiro. A palavra é de um e-book que eu vou estar compartilhando em algum link aí com você, chamado Abriu Mão da Sua Glória e Foi ao Inferno. E eu quero falar para você 7 pedaços de cordeiro aqui para você comer, da verdadeira Páscoa, que tem tudo a ver com cordeiro e nada a ver com coelho. Dessa Páscoa verdadeira, primeira coisa, de onde ele veio. Ele abriu mão da sua glória na eternidade e se fez gente. De onde ele veio? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus. O livro das Crônicas de Nárnia, escrito por C.S. Lewis, do qual a Disney produziu o filme. O primeiro da série, lá, O Leão e a Feiticeira. Um filho de Adão traiu, foi condenado à morte. Aslan tem um momento mais dramático da cena, é quando Aslan encontra com a feiticeira, a princesa má, né, a feiticeira, a rainha feiticeira, e Aslan. E naquele momento, a rainha feiticeira diz: você não sabe das leis de Nárnia, que se um filho de Adão trair, se alguém trair em Nárnia, esse alguém tem que morrer. E Aslan responde assim: não venha me falar sobre as leis de Nárnia, porque eu estava lá quando Nárnia foi criada e quando as suas leis foram escritas. Essa história, claro que o Aslan é um tipo de Jesus Cristo. De onde ele veio? Ele estava lá quando as leis de Newton,
quando as leis da gravidade, da entropia, da física, da biologia foram escritas e as leis eternas foram escritas. Ele veio da eternidade. Segundo pedaço do Cordeiro, o Deus que virou gente. Jesus não era um espírito iluminado como alguns pregam. Não era um anjo. Era gente de carne e osso. Isso demonstra empatia máxima, identificação plena com o público para o qual Deus o enviou, o planeta Terra, os filhos de Adão. Ele se tornou um como nós. É o Deus que virou gente. Pode se compadecer da sua dor, sua aflição, sua fraqueza sempre, porque Ele sabe o que é habitar nessa tenda que é o nosso corpo e a nossa vida. Sabe o que é cansaço? Sabe os sentimentos emocionais? É o Deus que virou gente. Ele se esvaziou. Ele, como gente, ele poderia dizer: eu quero ser um filho de Herodes num berço de ouro, mas ele se esvaziou. Nasceu na manjedoura, numa família simples, em Israel, na Galileia foi criado. Ele se esvaziou. Quando você vê lá na cruz aquele Rei dos Judeus, você vê um homem vazio. Ele não levou consigo para a eternidade nada daquilo do qual ele veio cheio. Ele veio cheio de amor, cheio de perdão. Ele se esvaziou, ele doou todo esse amor. Ele veio cheio de graça e de misericórdia. O que ele fez, ele doou toda essa graça, essa misericórdia. Ele veio cheio de fé, de esperança e sabedoria. Ele não ficou com ele. Quando ele está indo para aquela cruz, ele está olhando para baixo dizendo: eu me doei por inteiro. Ele se esvaziou. Quarto aspecto, quarto pedaço do Cordeiro aqui, como filho, obedeceu até a morte. Ele não obedeceu como servo, ele obedeceu como filho. A diferença é que o servo faz porque é obrigado a fazer. O filho faz porque ama o pai. Se o filho não amar, ele não faz. Ele não perde o lugar na casa. O Cordeiro que nós estamos comendo aqui, ele, como filho, obedeceu até a morte. Antes do Calvário, tem o Getsemane. O Getsemane é o jardim da decisão. Interessante que a queda humana foi num jardim de delícias. Adão estava num lugar totalmente favorável. Em um jardim de delícias, ele levou a humanidade à queda. Mas em um jardim de aflição, o jardim do Getsemane, um outro filho, o segundo Adão, redimiu a humanidade. Ele chorou, suou sangue, sentiu só, sentiu aflito, sentiu oprimido. Ele chamou os seus discípulos e falou: me ajudem a orar aqui porque eu estou aflito. Como filho, ao orar, ele tomou a decisão: Pai, se possível for, passe-me esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Como filho, ele obedeceu por amor. Filhos obedecem por amor, servos obedecem porque são obrigados. Filhos obedecem porque escolhem amar. Jesus escolheu obedecer a Deus. Eu sou fascinado com o amor de Jesus, porque a obra da cruz não foi um assassinato. A obra da cruz não foi uma emboscada. Jesus poderia evitar a cruz. A obra da cruz foi a decisão do Getsemane, em que ele escolheu, por livre vontade: eu vou pagar a fatura do pecador. Eu vou pagar o salário do pecado. Eu vou receber o salário do pecado. Eu vou pagar o preço pelo pecado, que é a morte. Lá no Jardim do Éden foi estabelecida uma lei eterna, que o salário do pecado é a morte. E Jesus disse: a humanidade, o João Paulo, o Davi, o José Carlos, Samuel, a Dani, o Luca, eles, aquela família não pode pagar, nem se juntar o sangue de todos eles, não podem pagar o salário do pecado. Não podem receber o salário do pecado, não podem pagar o preço do pecado. Jesus disse: eu vou pagar por eles. E porque ele quis fazer isso? Por amor, movido por amor. Então ele obedeceu até a morte. Aquele filme A Paixão de Cristo, quando Mel Gibson fez, ele foi acusado de ter promovido a inimizade, como se os judeus é quem mataram Jesus, ou os romanos quem mataram Jesus, como eles estivessem promovendo algo, dizendo: a culpada da morte de Jesus é os judeus, a culpada da morte de Jesus são os romanos. E o Mel Gibson respondeu em uma reportagem dizendo: eu não gravei nenhuma parte desse filme, só a parte da mão que crucificou a mão de Jesus. Essa parte eu escolhi eu mesmo gravar. E ele disse: sabe por que eu fiz isso? Porque quem crucificou e colocou Jesus ali na cruz foi o pecador, como eu e todos quantos se veem como pecador. Foi você que levou Jesus até a cruz. E Jesus foi até a cruz. Não foi por uma emboscada. Ele poderia orar, miríades de anjos virem livrá-lo. Muitas vezes foi feita emboscada dos judeus para matar Jesus, e ele foi livre sobrenaturalmente das mãos dele.
porque não havia chegado a hora. Mas agora, até o Herodes e o Pilatos tentaram negociar com ele para livrá-lo. Ele disse: alguém maior do que você designou esse momento. Então, na verdade, Jesus obedeceu até a morte como filho. Eu sou fascinado com Jesus porque eu, como filho de Deus, eu ando com Jesus, com Deus há 20 anos. E a coisa mais desafiadora para um verdadeiro filho de Deus é obedecer a Deus. Obedecer a Deus não é tão simples. Obedecer a Deus é um desafio. Obedecer a Deus é um desafio. E Jesus obedeceu em tudo até a morte. Isso coloca Jesus numa posição tão admirável, tão fascinante, tão gloriosa. Ele obedeceu em tudo até a morte. Andar com Deus é obedecer a Deus. E obedecer a Deus é o desafio de Noé, é o desafio de Abraão, é o desafio de Jacó, de Israel, de todos os patriarcas, de Elias, de Eliseu, de Josué, é o desafio de todos, de Davi. Todos os homens da história tentaram obedecer a Deus e obedeceram em partes. Nós obedecemos em partes, e quando obedecemos recebemos glória, brilho, favor, não porque Deus está trocando, mas Ele está recompensando. Mas Jesus, o Filho de Deus, Ele obedeceu em tudo até a morte, e obedeceu não por medo, mas como filho. Ele obedeceu por amor. Quinto pedaço do cordeiro que nós estamos comendo aqui hoje: a morte de cruz. Uma das maiores humilhações do verbo de Deus é morrer. Para um Deus morrer é muito humilhante. Um Deus morrer já é humilhante. Mas Ele morreu a morte mais humilhante no planeta Terra. Na história humana, a era das mortes vexatórias e dolorosas e traumáticas foi a era do Império Romano. Os romanos pegaram um método de tortura para punição exemplar dos criminosos, desenvolvido pelos fenícios e aperfeiçoado pelos romanos. Esse método de tortura e de morte exemplar para os criminosos, para os falhos do sistema, foi a crucificação. Então Jesus morreu o pior tipo de morte. E nunca mais houve e nunca mais haverá um tipo de morte como esse. Cadeira elétrica, injeção letal, decapitar, nada disso. Há uma morte cruel como a crucificação. E Jesus nasceu e viveu na era desse tipo de morte. E quando Ele foi entregar-se à morte para pagar o preço pelo pecado, Ele entregou-se ao pior tipo de morte que havia na terra, na história humana. Foi ela que Jesus escolheu receber no nosso lugar. Ele abriu mão da glória eterna, se esvaziou, se humilhou, obedeceu, abraçou a morte, o pior tipo de morte. Por que isso tudo? Porque tinha um problema na terra. O Pai eterno, tendo a humanidade que Ele ama, longe dele por causa do pecado. O pecado nos tira do propósito, nos tira da eternidade, nos tira do desejo, do planejamento do eterno para nós, do design do eterno para nós. E Jesus veio pagar o preço do pecado, do resgate, para nos ter de volta para Deus. Obrigado, Jesus. Nós vamos viver para sempre para agradecer esse abraço de Jesus na pior das mortes. Foi dor física, foi dor na alma, foi dor no espírito, e Ele abraçou por completo. E no sábado Ele morreu crucificado. Na sexta e no sábado Ele foi ao inferno. Poucos sabem que Jesus foi ao inferno. E Ele foi ao inferno porque a redenção envolvia abraçar todo o caminho do pecador. Envolve rejeição, traição, vergonha, dor, via dolorosa, morte e inferno. Ele bebeu o cálice por inteiro. Ele bebeu o cálice, a herança do pecador, por completo. E Ele foi até o inferno. Efésios capítulo 4, Isaías 53 nos fala sobre Jesus indo ao inferno, à mansão dos mortos. Ele só desceu da mais alta glória ao mais profundo abismo. Esse é o amor de Deus por meio de seu Filho Jesus. Abrir mão da sua glória e ir até o perdido, o miserável, o desesperado, o desesperançado. Ele sentiu o pavor da morte e a condenação da morte, porque o inferno tem um cheiro e um aroma: condenação.
E não queiram sentir o que é a condenação, pois eu já senti. É o inferno. O sentimento da condenação é o próprio inferno. E Jesus foi lá, no inferno. Eu desconfio que os homens de Deus, na sua caminhada, um dia desses, tenham uma experiência com o inferno, para poder vencer o inferno. Não para poder ficar lá, mas para poder vencer. Aleluia. Eu lembrei do dia que há 2 anos atrás eu senti o inferno. E hoje o Senhor me fala, eu te permiti sentir o que meu filho sentiu para você vencer. Eu imagino que no inferno de onde eu estava tendo um carnaval de Satanás. Porque Satanás pensou, eu parei ele. O diabo tentou parar ele desde quando era criança, não conseguiu. Ele veio e arrebentou com os enfermos, as enfermidades caíram, ele curou os enfermos, ele ressuscitou os mortos, ele confrontou. Jesus ficou afrontando o império das trevas o tempo inteiro. Curava os enfermos que Satanás botava as doenças, Jesus ia lá e tirava as doenças. Satanás matava um, Jesus lá e ressuscitava ele. Satanás punha miséria na pesca do Pedro, Jesus ia lá e pum, abundava a pesca dele, a grande pesca. Satanás ficou enlouquecido, enfurecido para destruir Jesus, para parar Jesus. E agora, eles tinham parado, então eles estavam em festa. Nós paramos o Filho de Deus, só que Jesus entrou na fila. Eu fico imaginando que lá na secretaria do inferno, os demônios ficaram lá, nome e número, e entrava a pessoa, qual o seu nome, quantos pecados, e mandava para um caldeirão do inferno aqui, outra ali. Eu fico imaginando Jesus na fila, no final da fila, quando o secretário demônio ali com o microfone perguntou nome e número, ele falou, eu sou o Cordeiro de Deus. Foi número. Ele falou, aquele que tira o pecado do mundo. 0, meu número é 0. 0? Como assim 0? Eu não tenho pecado. Eu sou o Filho Santo, puro, que obedeceu ao Pai em tudo. Que o demônio entrou em pânico, os alarmes do inferno acenderam. Pam, 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 pam. Veio o supervisor dos demônios. O que está acontecendo aí, rapaz? Tem um aí que diz que não tem pecado. Ele falou, se não tiver pecado, nós estamos fritos. Nem o Lúcifer, nem o chefe do inferno tem poder com ele, porque quem não tem pecado engole todos nós, vence todos nós. E aí falou, chama o Lúcifer. Chega o Lúcifer, nome e número, eu sou o Filho de Deus, o Santo, o Justo, e eu tenho 0 pecado. Nenhuma mentirinha na infância, nem um enganozinho, nem uma fraude. Ele falou, eu sou o Justo, o Cordeiro. Fico imaginando a cena no inferno. Eu queria estar no inferno nessa hora. Essa hora é a hora que eu queria estar no inferno. Eu não queria estar no céu, não. Eu queria ver, eu acho que quando nós estivermos na eternidade, Jesus vai levar a gente para fazer uns passeios em alguns lugares do universo. E ele vai levar para a gente ver as fotos, como foi ele pisando na cabeça da serpente. Porque naquela hora, Lúcifer, com todos os supervisores dos demônios, os principados e potestades, olharam para Jesus e disseram, não tem como. A chave da morte e do inferno, todo mundo pode entregar para ele. Porque ele venceu a morte, nós temos que submeter. Então Satanás se ajoelhou, colocou sua cabeça com seus chifres ao chão e Jesus pisou na cabeça da serpente. Cumpriu-se a profecia de Gênesis 3,15. Desde o Gênesis, quando a humanidade caiu, Deus prometeu que mandaria um descendente da mulher pisar na cabeça da serpente. E cumpriu-se nesse dia, no sábado da Páscoa, quando Jesus foi lá ao inferno fazer uma obra muito grande, pisar na cabeça do diabo, quebrar a cabeça da serpente, pegar as chaves da morte do inferno. Então Satanás, o seu inimigo, ele não tem nem a chave da casa dele, que está na mão do nosso Senhor e do nosso Salvador. Jesus pegou a chave da morte, a chave do inferno, e pegou, a Bíblia diz que ele pegou os escritos de dívidas que eram contra nós. Nossos pecados eram todos registrados nos computadores lá do inferno. Jesus falou, baixa os arquivos todos e põe aqui, nessa pendrive minha aqui. E ele pegou e quebrou todos os escritos de dívida, rasgou todos os pecados. Não há registros dos pecados de nenhum daqueles que comeram do cordeiro. Nenhum daqueles que comeram do cordeiro tem registro dos seus pecados, porque Jesus foi lá no inferno e pegou o arquivo e bugou o sistema. Depois que ele pisou na cabeça do Satanás, da serpente, eu acredito que ele pegou, aí ele pisou na segunda cabeça da morte. Na hora que ele pisou na cabeça da morte, o túmulo se tremeu. A pedra rolou. Os soldados que estavam guardando o túmulo caíram. O anjo veio e ele saiu. Quando ele saiu, foi encontrado pelas mulheres, depois pelos discípulos, e eles o adoraram. Depois de ser adorado pelos discípulos, os pais da igreja, os cabeças da geração, dos que iriam povoar toda a terra da verdade, isto é, foi adorado pelos homens.
Ele foi levado aos céus e foi adorado pelos anjos. Apocalipse diz que quando ele entrou, o céu sorriu, o céu se alegrou, o céu festejou. E um texto do Salmo diz: levantai-vos a portais eternos para que entre o Rei da Glória. Esse texto profético estava dizendo sobre o dia que Jesus entrou. Eu fico imaginando Jesus subindo os degraus de glória, rumo à eternidade, rumo ao trono do Altíssimo e ao trono do Cordeiro. E quando ele subia, bum, bum, os anjos olhavam: gente, quem é esse? Ele parece com Davi, ele parece com João, ele é semelhante a filho do homem. Ele não tem aparência de anjo. Lá no céu tem um que tem aparência de gente, está lá entronizado na glória eterna. É o Filho amado, é o Filho de Deus. Ele tomou as chaves da morte do inferno, foi adorado no inferno, ele venceu a morte, foi adorado na terra. Porque eu vou te falar uma coisa: lembra lá no videogame, quando você vence o poderoso chefão, você domina tudo? Pois bem, quero te falar uma coisa: qual que é o maior poderoso chefão do planeta Terra? O meu Salvador venceu ele, é a morte. O que põe medo em qualquer ser humano, do rico ao pobre, preto ao branco, do japonês ao brasileiro, do argentino ao latino, põe medo em todo mundo no planeta Terra? Qual é o mais temido no planeta Terra? É a morte. O meu Salvador venceu a morte. Então, se ele venceu a morte, ele é adorado na terra. Eu fui no túmulo de Jesus, no túmulo dos grandes homens do planeta, os líderes religiosos, os líderes pop, os multibilionários, os políticos, os estadistas, todos eles têm túmulos portentosos, túmulos protegidos pela polícia. Se você for a Meca, tá lá o túmulo de Maomé e a guarda muçulmana islâmica tá lá guardando os restos mortais de Maomé. Se você vai ao Oriente, você vai ver o túmulo de Buda, você vai ver o túmulo de Gandhi, você vai ver o túmulo de Stalin lá em Moscou, você vai ver o túmulo de Michael Jackson na América, você vai ver o túmulo dos grandes e poderosos, estão guardados pelos policiais. Se você for ao Egito, as pirâmides eram túmulos dos faraós, os corpos deles estão lá no Museu de Cairo. Mas se você vai a Jerusalém, tem um túmulo que está vazio, tem uma placa escrito "He's not here for his reason". O maior ameaça do planeta foi vencido pelo meu e o seu Salvador. O que a gente está fazendo aqui, gente? Nós estamos comendo do Cordeiro. Nós estamos comendo do Cordeiro. Ele foi adorado na terra, foi adorado pelos homens e foi recebido na eternidade. Os anjos diziam lá no Salmo 24, diz: levantai-vos a portais eternos para que entre o Rei da Glória. E outros anjos diziam em outra ala: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quando um dos 24 anciãos disse: o Cordeiro que foi morto e venceu, ele é o Rei da Glória. Então vem Jesus. João foi lá para nós, para ver e contar para nós no Apocalipse. E ele foi exaltado pelos anjos, adorado pelos anjos, exaltado pelo Pai à sua destra. O Pai dizendo: você que me obedeceu em tudo, você que foi fiel em tudo a mim, eu vou te exaltar acima de todo nome que nomeia na terra, no universo e debaixo da terra. Jesus foi adorado e reconhecido no inferno, na terra e nos céus. Por isso que ao nome de Jesus, todo câncer, toda AIDS, todo vírus, toda escassez, toda depressão, toda angústia de morte, todo pânico, ao nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome que se nomeia, tudo se vai. E o príncipe da paz chega e reina em sua casa. Bem-vindo à Páscoa Day Lamb, onde nós comemos o Cordeiro. Quando as famílias do povo de Deus comeu do Cordeiro lá dentro e a morte estava do lado de fora, no outro dia, eles saíram. E os egípcios poderosos colocou aos seus pés todas as riquezas. O mar abriu, o rio fendeu-se, Jericó caiu e a cidade foi conquistada. O Messias foi liberado e a glória brilhou na terra. Abriu mão da sua glória e foi ao inferno. Será que um Deus desse quer salvar? Será que um Deus que mandou o seu filho ir até o inferno para te achar, será que ele está afim de ter você, seu coração? Só um Deus que enviou o seu filho para ir até o inferno, será que ele está afim de te curar, de te consolar, de te restaurar, de te redimir? A ti, a tua casa, a tua parentela? Ele quer.
Então quando alguém dizer, se Deus quiser eu vou ser curado, você pode dizer, então já está resolvido, porque a cruz diz que Ele quer, e Ele quer muito. Será que Deus pode fazer um milagre? A ressurreição diz, sim, Ele pode. Ele quer e Ele pode. A cruz, a ida de Jesus da glória eterna até o inferno diz, Ele quer muito. Salvar a humanidade, curar, libertar, prover. A ressurreição diz, Ele pode muito. Porque se Ele venceu a morte, a poderosa chefona do planeta, Ele é o maior. Se Ele venceu o inferno, Ele é o maior. Comando Cordeiro, está aí na sua mão. Abriu mão da sua glória e foi ao inferno. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo